Vamos ler o texto? Eu vou pedir que você fique em pé. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 21. E nós vamos falar sobre libertação nessa noite, sobre o poder de Deus nos libertando das forças e dos poderes das trevas e de Satanás. Então nós já pedimos que Jesus esteja cobrindo esse lugar com a sua presença. Vamos ler o texto. Versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. É que Gadareno é tão forte, eu já errei a palavra Jesus, já errei a letra, então eu tenho que pensar aqui para ler, né? Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "O que queres comigo, Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não nos atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: "Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa noite, e nós cremos que essa é uma noite que estamos reunidos em nome de Jesus, e nós cremos que nessa noite correntes espirituais serão quebradas aqui, pessoas serão libertas de opressões, possessões, prisões emocionais, espirituais, porque nós invocamos aqui o nome de Jesus e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor nesse ambiente, e que Jesus Cristo é o Senhor da nossa mente, do nosso coração, é o Senhor acima das nossas emoções, é o Senhor acima da nossa família, e nessa noite nós vamos viver algo que nós não experimentamos até aqui. Nós vamos experimentar algo diferente. Hoje nós vamos experimentar de uma porção diferenciada da sua unção, e nós cremos que pessoas aqui serão libertas
dos poderes das trevas e da ação de Satanás, em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode se sentar. Aleluia. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos no que diz respeito ao mundo espiritual. Somos uma geração tão estudada, uma geração com tantas possibilidades, uma geração tão moderna, com tanto acesso, com tanta tecnologia, com tanta internet, tantas notícias, informações. Nós estamos o tempo todo alimentando a nossa carne, alimentando o nosso intelecto, e eu creio que por isso essa geração tem perdido o contato com a realidade e as verdades do mundo espiritual. Então a primeira coisa que nós vamos extrair desse texto, se nós olharmos para o seu contexto, existe um mundo espiritual. Existe um mundo onde existem anjos, onde existem demônios, onde existe a ação do Espírito de Deus e também a ação de Satanás. Nós temos que ter consciência e saber que nós estamos lidando com um mundo espiritual. E aí nós vamos vivendo a nossa vida e todo dia pensando assim: não, isso é coincidência, não, isso acontece para todo mundo, não, isso é normal, também eu não posso espiritualizar tudo, também eu não posso culpar o diabo por tudo, e também eu não posso misturar Deus e a fé com todas as coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, esse texto mostra um homem que vinha sendo oprimido, possesso, preso por Satanás. Então nós estamos falando de um poder invisível. O texto mostra que Jesus olha para esse homem está destruído, vivendo nos sepulcros, vivendo no cemitério, vivendo sozinho, se machucando, se ferindo. E eu quero que você olhe para esse homem. Quando você olha para ele, você vê só apenas uma pessoa fora de si, talvez para os nossos conceitos, com esquizofrenia, um louco, um lunático. Mas a Bíblia está trazendo uma revelação. Que revelação a Bíblia está trazendo? Existe uma estrutura espiritual das trevas, existe um poder espiritual das trevas que vem para nos oprimir. Então talvez você não saiba, mas aquela angústia que você sente em determinado momento do dia, aqueles pensamentos de morte que você sente, a vontade de desistir da sua família, a vontade de desistir da sua casa, a vontade de chutar o balde, talvez você não saiba, pareça apenas burnout, pareça apenas cansaço, pareça apenas estresse. Nós falamos tanto sobre ansiedade, sobre estresse, sobre cansaço, sobre as crises da nossa alma, mas o texto está mostrando uma coisa: esse homem estava sendo perseguido, oprimido, amarrado por uma legião de demônios. Meus irmãos, não é popular falar de demônios. Depois do iluminismo, depois do momento onde a ciência vem para substituir a fé, e onde eles pegaram a fé e disseram: não, vocês não têm mais influência sobre a vida da sociedade, nós temos a tendência a acreditar mais no que a psicologia diz, e a psicologia é boa, mas nós temos a tendência de muitas vezes substituir tudo do mundo e da vida com conceitos de filosofia, psicologia, psicanálise. O texto bíblico, e eu creio na Bíblia, e se você está nessa cadeira, eu imagino que você creia na Bíblia, e que você creia que a Bíblia é a palavra de Deus. O texto bíblico está dizendo que existem poderes espirituais do mal, existem poderes das trevas, existe uma ação que você não vê, que é invisível, para te destruir. É o primeiro conceito do texto. O texto está falando de um mundo espiritual invisível, aonde o nosso inimigo procura te destruir, te oprimir, e ele vem para 3 coisas. Me ajudem, quais são as 3 coisas que Satanás veio fazer?
Vou ficar tomando essas colinhas assim para ver se vocês estão treinados. Satanás vem para roubar, matar e destruir. Essas são as 3 coisas que Satanás quer fazer. Então talvez você não saiba, mas talvez a crise de pânico, a crise de ansiedade, a depressão, talvez tudo isso, apesar de termos sim origens, né? Essas patologias, elas têm origens até orgânicas, e também através da nossa história, traumas, dores, mas a Bíblia está trazendo um conceito. Esse conceito é: existe um mundo invisível, aonde poderes das trevas, poderes invisíveis, estão trabalhando contra nós. Amém? Então talvez o que você está vivendo não seja só natural. Talvez o que você está passando não seja só físico. Talvez o que você esteja enfrentando não seja só cansaço. Talvez você esteja lidando com as questões do físico, lidando com as questões da alma e ignorando as questões do espírito. Então o que eu quero dizer para vocês, um cristão equilibrado, ele vai cuidar do corpo, ele vai cuidar da mente, da alma e ele vai cuidar do espírito. Nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Nós não podemos cuidar só do espírito e abandonarmos o corpo e abandonarmos a alma, mas nós não podemos cuidar apenas do corpo e da alma e abandonarmos o espírito. Meus irmãos, eu tenho alguns amigos que trabalham dentro da área da neurologia, psiquiatria, e eles me dizem assim: Jonathan, em alguns momentos nós temos que tirar o cartãozinho do nosso pastor, da nossa igreja, e dar ao nosso paciente e dizer: olha, o que você tinha que tratar através da ciência, você já fez, mas existem origens dos problemas que vocês estão enfrentando que apenas pessoas de Deus e o Evangelho pode resolver na sua vida. São questões espirituais. Amém? Então nós vamos ter que ter essa atenção. Será que na minha vida não existe alguma coisa que é obra de Satanás, é obra do mal? E eu sei que, né, alguns já estão querendo bater na madeira e já dizer: não, eu tenho um corpo fechado, comigo essas coisas não pegam, nem fala disso, pastor, que eu não quero saber. Já vão chegar em casa, se bater um vento na cortina, já vão, né? É igual o Chaves e o Kiko, né, entrando na casa, né, da dona Clotilde. Meus irmãos, não é essa a intenção da mensagem. A intenção da mensagem é que você seja maduro, que você amadureça e que você tenha uma percepção de dizer: eu não estou vivendo apenas no mundo físico, eu não estou vivendo apenas no mundo natural, eu não estou vivendo num mundo filosófico, de uma cosmovisão apenas secularizada. Eu estou vivendo num mundo onde também forças espirituais trabalham contra a minha vida, contra os meus filhos, contra a minha casa, e é aqui que muitas vezes nós pecamos, quando nós não damos essa atenção. Então vamos lá. Primeira coisa que nós percebemos na história desse homem é que existe uma opressão espiritual. E existe um poder espiritual agindo na vida desse homem. E o que esse poder espiritual, essa legião de demônios, esses poderes das trevas fazem com ele? A primeira coisa que os poderes das trevas fazem com esse homem é tirar ele da sua família. A primeira coisa que você vai identificar no texto é que existe um poder espiritual, e logo em seguida você vai ver que esse poder tirou esse homem de casa, tirou esse homem da sua família, porque o texto repete 3 vezes que ele vivia em sepulcros, que ele vivia no cemitério, que ele vivia solitário, que ele não vivia mais com a sua família, que ele não desfrutava mais da alegria, da comunhão da sua casa, dos seus familiares, talvez esposa, talvez filhos, talvez pais, talvez irmãos. Então eu quero que você fique muito atento e tenha discernimento para entender que em alguns momentos da sua vida, forças espirituais vão querer te roubar da sua casa e fazer com que você vá para o mundo dos mortos, fazer com que você vá para o mundo solitário,
para um mundo onde tudo já passou, onde as coisas ali são só lembranças, onde ali são só saudosismos. Então, meus irmãos, você vai ver que o homem com o espírito imundo veio dos sepulcros, morava nos sepulcros, ficava nos sepulcros e nas colinas. Os sepulcros aqui representam solidão, a ausência de amigos, a ausência de família. O diabo quer afastar você da sua casa. Vamos pensar de maneira mais prática. Vamos pensar de maneira mais prática. Uma pessoa viciada, né, dependente químico, exemplo. Ele não chega no jantar de Natal e pega uma borracha, amarra no pulso e uma seringa e vai fazer ali, injetar a droga. Ele não vai injetar a substância no meio da sua família. Ele precisa de um lugar solitário, de um lugar sozinho, de um lugar afastado, talvez um beco, talvez apenas com as pessoas que também compartilham desse mesmo vício. E muitas vezes as pessoas relatam para mim, elas dizem assim: pastor, quando meu filho começou a usar drogas, ele começou a se afastar das reuniões da casa, ele começou a se afastar da família, ele começou a ir para longe da família. Uma pessoa que vai consumir pornografia, exceto que se essa pessoa estiver muito fora de si, ele não vai consumir pornografia na sala da casa, ele não vai consumir pornografia junto com seus filhos, junto com a sua família, ele vai procurar um lugar solitário. A pessoa de uma prática de sexual, de pecados, uma pessoa que está viciado em algo, uma pessoa que está presa em algum tipo de prisão espiritual, ele começa a se afastar da sua família, ele começa a se distanciar da sua casa. É a primeira coisa que o diabo quer fazer. Ele quer te seduzir e te tirar do meio do grupo, ele quer te tirar da igreja, ele quer te tirar do grupo de trabalho, ele quer tirar você desse ambiente do grupo. E agora, se você fizer uma análise comigo e formos bem práticos, quando você vai lá na televisão assistir aqueles programas de predadores, e você vai ver aquelas manadas de zebras, de cervos, e você vai ver o leão, você vai ver lá os animais perseguindo os predadores. Você vai ver que quando a manada está unida, muitas vezes a manada consegue obter vitória sobre o predador, que é terrível. Muitas vezes a manada, junto ali, em equipe, consegue ter vitória. Mas quando o predador consegue atacar um daqueles animais, e esse animal fraqueja, e não consegue mais acompanhar o grupo, esse animal vira presa fácil. Então a primeira coisa que o diabo quer fazer como nosso inimigo, e você precisa sair daqui com essa maturidade, ele quer fazer que você fique para trás. Ele quer fazer com que você se afaste do grupo. Ele quer fazer com que você se afaste da proximidade das pessoas. Ele quer fazer com que você se afaste da família, com que você se feche, com que você não fale mais com as pessoas, não se abra mais. Boa parte da cura para problemas emocionais está relacionado a um procedimento chamado terapia. E terapia nada mais é que conversar com alguém, abrir o coração e falar sobre o que está passando, sentindo e vivendo. E nada mais é do que começar a retornar ao contato social. Então, meus irmãos, me chamou muito a atenção e Deus começou a falar comigo. Esse homem começou a viver sozinho. Esse homem começou a andar sozinho. Esse homem começou a ser solitário. Então vamos lá, um dia eu estava na rua fazendo evangelismo à noite, e tinha um homem na sarjeta, alcoólatra, dependente de álcool, todo sujo, barbudo, despenteado, e eu sentei junto com ele, comecei a falar de Jesus, e ele começou a falar para mim da sua família. Falei: cara, onde mora a sua família? Ah, minha família mora em tal lugar. Falei: por que você não está com a sua família? E aí ele começou a trazer para aquela conversa o ressentimento da sua família. Meus filhos não me querem,
minha esposa não me quer, a minha família virou as costas para mim. E ele começou a trazer todo aquele ressentimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, naquela noite eu falei para ele, falei assim, olha, você tem que analisar o que você fez para a sua família e como foi a sua postura com a sua família, que pelo que eu estou percebendo também não foi boa. Porque muitas vezes nós focamos no discurso de vitimização da pessoa e começamos a acreditar nisso, mas muitas vezes uma pessoa que diz que sua família o abandonou era a pessoa que agredia a sua esposa, que agredia os seus filhos, que agredia as pessoas da sua casa. Então, meus irmãos, você começa a perceber que o diabo vai criando uma distância entre você e as pessoas da sua família. Ele quer criar uma distância entre você e a igreja. Ele não quer que você esteja congregando. Ele não quer que você esteja participando de uma igreja. Ele não quer que você esteja participando de um grupo onde nós juntos servimos a Deus e zelamos pela vida uns dos outros. Essa é a primeira estratégia de Satanás. Ele quer destruir a sua personalidade. Ele quer destruir quem você é. Ele quer destruir suas qualidades. Ele quer te tirar da sua missão. Segunda coisa que vai acontecendo, além de ser afastado da família, você começa a perder, quando Satanás começa a tomar o controle da sua vida, da sua mente, induzindo, oprimindo, ou até mesmo num caso grave de possessão, ele começa a fazer com que você perca o seu foco. Você perca a sua missão, você perde o seu trabalho, Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, você tem que ficar muito atento quando algo na sua vida começa a te afastar da sua casa, começa a te afastar da igreja, começa a te afastar dos seus amigos, começa a te afastar do seu trabalho e começa a te afastar da sua missão. Quando alguma coisa começa a te roubar disso, te tirar do seu foco, você tem que ficar atento, porque isso é característica da obra espiritual de Satanás. Amém? E Satanás começa a usar uma emoção, um sentimento. E essa emoção que Satanás usa se chama mágoa, ressentimento. E de contrapartida, Satanás oferece um recurso para você lidar com a mágoa. Que recurso que Satanás oferece para você lidar com a mágoa? O orgulho. Eu vou provar que não dependo, eu vou provar que não preciso, eu vou provar que eu me viro, eu sou autossuficiente e eu vou viver a minha vida independente dos outros. É isso que acontece quando um casal se separa. É essa mesma estrutura que acontece quando um homem começa a pensar em deixar sua família. É essa mesma estrutura que acontece quando uma mulher começa a pensar em deixar sua família. Quantas vezes eu discuti com mulheres, com homens, dizendo, não, você não vai sair de casa não. Não, você não vai sair de casa não. Eu lembro de uma ocasião que a mulher falou assim, pastor, eu vim aqui te entregar os meus filhos, e eu estou indo embora porque eu desisti da vida. E eu falei, eu não estou aqui, não tem para quem entregar, porque eu não vou receber. Ela falou assim na mesa, né, e eu me afastei da mesa e disse assim, mas para mim isso não vai entregar, eu não vou receber. Eles são seus filhos, eles são sua responsabilidade, e você não pode fazer isso, porque Deus tem uma missão para você. Eu me lembro de uma outra ocasião que uma mãe me explicava, pastor, meus filhos já estão crescidos, eles eram bem pequenos. Meus filhos já estão crescidos, pastor. Então eu posso ir, porque afinal, pastor, eu estou a minha vida inteira preocupado com a felicidade dos outros, mas eu preciso agora me preocupar com a minha felicidade. Eu disse, olha, esse negócio da minha felicidade, a partir do momento que você tem um filho, desculpa, mas foi comprometido, tá? Teve um filho, foi comprometido a sua felicidade particular e egoísta e hedonista. Não. Agora você é responsável diante de Deus. Se o mundo te responsabiliza pelos teus filhos, imagina Deus. Ele te responsabiliza. Então, meus irmãos, nós estamos falando de uma história onde o poder de Deus vai interferir e vai intervir
a favor desse homem. E eu já quero anunciar o final da mensagem, enquanto ainda ela está no seu começo. Existe uma palavra de Deus para você, que vai curar você, que vai libertar você, que vai restaurar você. E eu digo, eu sempre estou pregando coisas que são processos, mas nessa noite eu não estou falando de um processo. Nessa noite eu estou falando de algo instantâneo. Quando há uma libertação de Deus na vida de uma pessoa, é instantâneo. É instantâneo. É instantâneo. Eu estava com um amigo, o pastor Juvenil, e ele estava me contando que ele bebia muito, e ele fumava muito, e a esposa dele fumava muito. E ele contando a história dele, ele disse: Jonathan, nós fumávamos assim 2 carteiras por dia cada um, os dois fumavam muito, e ele bebia muito, e eles começaram a conhecer Jesus. Eles começaram a conhecer Jesus, e em um dia, ele estava na igreja, e Deus tocou o coração dele, e ele disse: Jonathan, naquele dia, eu peguei um nojo de cigarro, eu não tive mais vontade de fumar, e eu fiz um voto a Deus que eu não ia mais fumar. Aí, na segunda-feira, ele parou de fumar totalmente, não fumou mais. E aí passou uma semana, ele falou para a esposa dele assim, Tânia é o nome da esposa dele, ele falou para a esposa dele assim: Tânia, você percebeu algo que eu mudei na minha vida na última semana? Ela disse: não. Por quê? Ele disse: eu mudei algo na minha vida. Ela disse: Juvenil, eu também mudei algo na minha vida na última semana. Você percebeu que eu mudei na minha vida nessa última semana? Eu disse: não. Ela falou: o que você mudou na sua vida? Ele disse: eu parei de fumar. E ela disse: eu também, faz uma semana que eu não fumo mais. Aí um rapaz da igreja veio falar com eles e disse assim: viu, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Hannah, a filha de vocês, estava no Espaço Kids domingo passado, e era uma noite que nós falamos sobre o poder da oração, e ela fez um pedido de oração, e o pedido de oração dela era que a mamãe parasse de fumar, porque ela achava que era mais fácil o pai parar de fumar do que a mãe. Então ela fez um pedido: eu peço a Deus que minha mamãe pare de fumar. Naquele domingo, uma oração de uma criança moveu o coração de Deus, houve uma intervenção espiritual, e aquele casal parou de fumar. Ele é pastor já há muitos anos, nunca mais fumou. Meu amigo, a esposa dele não fuma mais há muitos anos, ele não bebe mais. Ele falou assim: Jonathan, eu não bebo nada, não gosto nem de cheiro de bebida. E era algo que estava destruindo a vida dele. Uma menininha chamada Hannah, uma filha adotiva, no Espaço Kids, pediu num papelzinho que a mãe parasse de fumar, e houve uma ação instantânea do poder de Deus. Então eu tenho falado há anos sobre processo, mas no que diz respeito à libertação, quando existe uma opressão das trevas sobre a sua vida, quando existe algo do diabo oprimindo você, o texto diz que quando Jesus expulsou os demônios, expulsou aquela legião de demônios, o texto diz que o homem passou a estar vestido, lúcido, restaurado, lúcido, livre. E é a hora que Jesus vai dizer para ele. É interessante que o homem que viveu nos sepulcros, agora ele está encantado com Jesus, agora ele não quer mais os sepulcros, agora ele quer estar com Jesus, ele quer viajar com Jesus. E Jesus entra no barco e ele diz: Jesus, eu posso entrar com você? E Jesus diz para ele: não. E eu quero dar essa palavra aqui nessa noite como uma palavra rema de Deus para esse culto. Sabe o que Jesus diz para ele? Volta para a sua casa, volta para a sua família, volta com o seu coração, volta lúcido. A sua família merece um homem como você está hoje, liberto, restaurado, transformado, lúcido, íntegro. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te devolver a sua casa, mas Ele não quer devolver você um bagaço como talvez você se encontra ou já se encontrou. Ele quer devolver você totalmente restaurado, totalmente lúcido, totalmente transformado. Eu vou dizer, quando um homem se rende a Deus, a sua família recebe um presente. Quando uma mulher se rende a Deus, a sua família é abençoada. Quando um filho se converte, a sua casa é abençoada. Porque quando nós temos essa intervenção de libertação de Deus através de Jesus Cristo, nós somos imediatamente, de forma instantânea, libertos.
Isso é libertação. E é o que muitos precisam, é o que nós precisamos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Talvez vocês sejam crentes há alguns anos e esqueceu a doutrina da libertação, porque acredita que isso é só para os novos convertidos. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, talvez existam áreas da sua vida aonde Satanás está tendo acesso, por algum pecado, por alguma mágoa, por algum ressentimento, por alguma coisa. A Bíblia diz que se nós não perdoamos, nossas orações não são ouvidas. Então os nossos pecados, eles vão abrindo portas. E talvez, e foi essa reflexão que veio no meu coração, talvez mesmo sendo crente há anos, Satanás conseguiu colocar ali uma algema, uma cadeia em alguma área, ou apenas oprimindo, ou realmente controlando, segurando. E eu quero te dizer, você vai poder nessa noite acessar a liberdade em Cristo Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra e pelo poder do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Já está liberado libertação sobre a sua vida. Você não precisa mais ser prisioneiro em nenhuma área da sua vida. Aonde Satanás tem procurado te roubar do ministério, te roubar da sua casa, te fazer desistir da sua profissão, te fazer desistir do seu chamado, te fazer perder o seu foco. Meus irmãos, quando um homem começa a trair sua esposa, ele começa a se afastar dos seus filhos, porque a vergonha, o peso não permite que ele continue livre para ser pai. Quando um homem começa a trair sua esposa, mesmo que ela não saiba, ele já não tem mais liberdade com ela, ele começa a ser bloqueado. Em nível de aliança, a aliança espiritualmente foi quebrada, e nós precisamos de um mover de Deus na sua vida, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo à luz aquilo que tem te amarrado, para que você seja liberto em nome de Jesus. Outra coisa que Satanás faz, e é visível na vida desse homem, esse homem está vivendo em sepulcros, ele não exerce mais os seus dons, ele não cumpre mais o seu chamado, ele não é mais útil à sociedade, à igreja, à comunidade, à família. Os pecados e os vícios, eles começam a nos amortecer, eles começam a nos prender e nos impedir de ser úteis. E você vai ver grandes profissionais, você vai ver grandes homens e grandes mulheres definhando na alma, morrendo, sabe, assim, desaparecendo a cada dia, por conta dos seus pecados e dos seus vícios, e prisões que Satanás está colocando na mente e no coração dessa pessoa. Então, meus irmãos, eu quero que você, a partir de hoje, tenha maturidade para perceber se algum pensamento está te convidando a se afastar da sua casa, se algum pensamento está te convidando a se afastar do ministério, se algum pensamento está te convidando, te provocando a se afastar da igreja, se algum pensamento está te levando a se afastar dos seus amigos, fique muito atento, porque a obra de Satanás, ela começa separando você da manada, separando você do grupo, para que você se torne uma presa fácil. Quer ver um exemplo? Quando Satanás foi falar com Eva, aonde estava Adão? Eles não estavam juntos lutando, eles não estavam juntos encarando a serpente. A serpente era, segundo o texto bíblico, o animal mais astuto do jardim. Em Apocalipse nós vamos ver que a serpente, a antiga serpente, era o diabo. E nós vamos ver que o diabo esperou a mulher estar sozinha, para começar a trabalhar na mente. Então muitas vezes, meus irmãos, esse negócio da obra do diabo é nos separando, é nos levando para longe. É nos levando para longe. Eu me desviei da igreja quando era jovem, adolescente.
eu já era noivo da Daiane, nós já estávamos namorando, e eu tive uma crise com a igreja, nem vou contar porque eu tenho vergonha, mas eu tive uma crise, meu pai era o pastor, eu fiquei muito chateado com algumas coisas banais, fúteis, e me afastei da igreja. Mas a verdade é que eu carregava pecados escondidos, eu vinha vindo uma vida fria diante de Deus, distante de Deus, e eu usei de justificativas para acusar a igreja, para acusar as pessoas, para fugir de Deus. Então eu aluguei uma pequena casa, atrás da casa do Aloísio Lucas, alguns aqui conheceram o Aloísio e a Andréia, e eu fui morar atrás da casa do Aloísio Lucas e da Andréia, e eu fui morar sozinho. Eu parei de frequentar a casa do meu sogro e da minha sogra, eu parei de frequentar a casa dos meus pais, eu parei de frequentar a igreja. Foi um momento onde eu tive a minha alma enlaçada pelo poder das trevas, e eu estava totalmente distante dos amigos, da família, das pessoas que importavam, das pessoas que iam me ajudar a lutar contra a voz de Satanás. Porque eu não ia na casa do meu sogro e da minha sogra? Porque eles iam me questionar. Eles tinham confiado a filha deles a um menino que era um menino de Deus. Eles estavam confiando que o namorado da Daiane era um menino que servia a Deus. E agora eu não estava mais servindo a Deus. Se eu fosse na casa dos meus pais, os meus pais iam me confrontar, porque eles me criaram nos caminhos do Senhor. O dia que eu não quis ir num culto, e eu era pequeno, assim, do tamanho do Davi, eu não quis ir num culto para assistir uma final entre o Palmeiras e Corinthians, final do Campeonato Paulista, que o Corinthians já estava ganhando, e o Palmeiras era quase impossível recuperar, e eles foram para o soco, começaram, Paulo Nunes, Oséias, o Capetinha lá, como que era o Capetinha, não me lembro o nome dele, o goleiro Marcos, era aquele time, era um time muito bom do Palmeiras, e era um time bom também, Vampeta, acho, do Corinthians, né, Robson? Tinha o Capetinha, tinha, né? O Capetinha estava no Corinthians, viram, gente? Já vou avisar para vocês. Viram onde que estava o Capetinha? Viram onde que estava o Capetinha? Estava no Corinthians. A minha mãe pegou um fio de luz, não faço isso em casa, né? Eram outras épocas, outros tempos. Naquela época, se não matasse e a gente sobrevivesse, estava bom, né? Mas ela pegou um fio de luz, me deu uma fiozada de luz. Eu lembro que a minha mãe parecia, quem que era que tinha o laço? A Mulher Maravilha, que tinha o laço, né? Mas veio assim, laçou meu braço assim, e minha mãe disse: ninguém vai ficar em casa assistindo o jogo e deixar de ir no culto. Fui emburrado para a igreja, mas fui para a igreja. Então, se eu voltasse para a casa dos meus pais, longe de Deus, eles iam me confrontar. E eu vou dizer, muitas vezes o isolamento é fuga dos confrontos. Muitas vezes nos isolamos não é porque somos vítimas. Muitas vezes nos isolamos não é porque somos rejeitados. Muitas vezes o isolamento é fuga dos confrontos. Nós não queremos conversar. Nós não queremos dialogar. E existe uma forma muito forte de evitar o diálogo. E essa forma de evitar o diálogo é gritar. E muitas pessoas usam inconscientemente dessa estratégia para quando começa um conflito, levanta a voz, começa uma discussão, então a pessoa que não quer conversar, que não quer confronto, ela diz: está vendo, você é uma louca, eu não vou conversar mais com você, sai e bate a porta. Fez direitinho a tarefa, usou de um artifício, usou de uma estratégia para evitar um confronto. Isolamento é fuga de confronto. Todas as vezes que nós não admitimos sermos confrontados, nós buscamos um refúgio no isolamento. E para justificarmos o nosso isolamento, então nós criamos uma estrutura. E essa estrutura é de vitimização, de rejeição, e nós criamos uma estrutura de proteção, um mecanismo de proteção ao nosso redor. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Muita atenção, existe uma obra espiritual de opressão, principalmente contra aqueles que decidiram servir a Deus. Satanás vai trabalhar contra a sua vida, Satanás vai trabalhar contra você, ele vai lutar, ele vai insistir, e ele vai querer levar você para o isolamento.
Amém? Uma outra perspectiva sobre os sepulcros, uma outra forma de ver os sepulcros, e também pode não ser muito útil nessa noite. O que é o cemitério? O cemitério é lugar de mortos. O cemitério é um lugar de lembranças. O cemitério é um lugar de saudosismo. O cemitério é um lugar onde ali já não há mais relacionamento. Ali nós estamos vivendo apenas com lembranças. E uma das estratégias de Satanás é levar você para um ambiente onde tudo que era bom ficou no passado. Onde tudo que era bom é do passado. Aonde você não tem mais um testemunho de hoje para contar. Você não tem mais um milagre de hoje para contar. Você só tem os milagres de quando você se converteu. Você só tem os milagres daquele avivamento dos anos 90. Você só tem o milagre daquele tempo da sua conversão. Você só tem histórias para contar do passado, da sua avó, da sua mãe. Você só tem histórias para contar da igreja de quando você era criança. Você perdeu a novidade. É quando o casamento já não tem mais brilho, alegria, prazer, deleite no momento, mas só se lembra de que naquela época do namoro, do começo do casamento era muito bom. Você começa a viver num ambiente de sepulcros, num ambiente onde o mausoléu, né, onde o lugar, a estrutura da morte é o que você vive diariamente. Então eu quero que você preste atenção nesse texto. Esse homem vivia nesse ambiente de mortos. Às vezes nós estamos tentando viver a nossa vida no meio dos mortos, mas os mortos não respondem, os mortos não interagem. E aí nós estamos às vezes tentando viver uma vida plena num ambiente onde na verdade já passou. E aí a Bíblia vai nos dizer, e Jesus vai dizer isso: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. E eu vou falar com todo respeito, porque eu também passei pelo luto, passei pela dor. Mas vou dizer, meus irmãos, nesse mês completou 10 anos que meu pai faleceu. Por 1 ano, 2 anos eu vivi apegado à morte, apegado à saudade. Aquele luto não passava nunca, era uma dor aguda, constante, dia e noite, ferindo a minha alma. A saudade é a presença de uma ausência. Eu passava o tempo todo, tudo que me acontecia me remetia à falta do meu pai. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, e isso é natural. A Bíblia defende o direito ao luto. A Bíblia defende o choro, o pranto, a tristeza. A Bíblia defende que você se feche em um casulo de dor e viva a sua lamentação, o seu luto. Mas isso não pode durar a vida toda, isso não pode comprometer todos os seus dias. Você não pode passar 10 anos vivendo do passado ou carregando essa dor aguda na alma. Se eu for falar do meu pai hoje, nesse mês que faz 10 anos que ele faleceu, eu vou dizer uma coisa para vocês: as minhas lembranças, sim, são carregadas de saudade. Sim, eu sinto a dor da saudade, sim. Mas vou dizer para vocês, eu consigo contar as histórias do meu pai, os ensinamentos do meu pai, o legado do meu pai. Eu consigo falar do meu pai e rir das piadas, das coisas engraçadas que o meu pai fazia. E eu consigo fazer isso com saúde mental. Eu não parei meu ministério, eu não parei minha vida, eu não parei minha história porque o meu pai morreu. E assim você também não deve fazer. Quero dizer que é diferente quem perdeu um filho, e quem perdeu um filho enfrenta um desafio muito maior do que o que eu enfrento, por viver algo que contraria a naturalidade e contraria o fluxo mais saudável da vida, que é os filhos enterrarem os seus pais. Mas até você que perdeu um filho, existe um momento que você entrega esse filho ao Senhor, e você encerra o seu luto, e você passa a cuidar dos filhos que Deus te deu ainda em vida.
e você passa a cuidar da sua vida, da sua casa, dos seus negócios e do seu dia a dia. Nós não podemos viver entre os mortos. Nós não podemos viver apenas de lembranças, nós não podemos viver apenas de saudade, nós não podemos viver prisioneiros do cemitério, prisioneiros do quarto que virou um santuário e que não pode ser mexido nas roupas. E não pode ser mexido nas coisas como estavam. Apesar de respeitar muito a sua dor, e como pastor eu posso dizer, eu não tenho capacidade de dimensionar a dor do outro, a Bíblia vai nos orientar a viver um mundo entre os vivos. A Bíblia vai nos orientar a estarmos vivendo de maneira saudável entre os vivos, e entregando a Deus os mortos e os nossos entes queridos. Amém? Então nós não podemos viver esse luto eternamente. O luto tem prazo de validade. Eu me lembro de depois de 2 anos da morte do meu pai, um dia eu fui a Criciúma para ministrar uma palavra, e nós fomos à praia, e o meu pai gostava muito de mar, rio, água, aventura. Ele era uma pessoa tão divertida, ele brincava, ele ria. Ele passou boa parte da minha vida, quando ele era seminarista, estudando para ser pastor. Ele passou boa parte da minha vida treinando batismo comigo e me afundando na água. Aí eu cresci, fiquei maior do que ele. Tive o privilégio de, quando eu era seminarista, eu treinar batismo com ele. E meu pai ria, meu pai corria. Meu pai era uma pessoa extraordinária. E depois de 2 anos da morte dele, nós fomos ministrar em Criciúma. Eu entrei no mar e eu adoro o mar, gosto muito do mar e água, eu gosto muito, acho que aprendi isso com o meu pai. E eu estava no meio daquelas ondas, sozinho. A Daiane estava com o Davi era pequeno, e eu me lembro de sentir Deus falar comigo: anota essa data, encerrou hoje o seu luto. Foram 2 anos, demorou pra caramba. Meu pai era uma pessoa marcante, foi difícil encerrar esse luto, mas teve um dia, há 8 anos, que esse luto encerrou. E eu me lembro de estar lá dentro do mar e eu orar a Deus e dizer: Deus, eu te entrego as experiências, a saudade, todas as lembranças, e obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de, por 25 anos, ter tido o pai mais turrão, mais engraçado, mais sem ritmo para bater palma que eu já conheci em toda a terra, e por ter tido o privilégio de ter tido um pai que fez me deixou o maior legado e fez algo tão grandioso por mim, que foi ter me ensinado o Evangelho de Jesus Cristo. Sou grato a Deus e espero que um dia os meus filhos possam dizer isso de mim: nosso papai nos ensinou a fé, nos ensinou a palavra e nos ensinou o caminho para Jesus Cristo. Amém? Nós não podemos salvar os nossos filhos, mas nós podemos pregar o Evangelho para os nossos filhos. E eu vou dizer que a maior frustração de um pai é quando nós percebemos que nós não temos poder de converter os nossos filhos. Não está no nosso alcance. Deus não nos deu esse poder, mas Deus nos deu o poder em Cristo Jesus para pregar, ensinar o caminho, ministrar o coração e dar testemunho, para que os nossos filhos, no dia das suas conversões, eles possam dizer: meu papai ensinou a fé para mim, o meu pai fez isso por mim, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos viver do passado. Nós não podemos viver a nossa vida toda de uma ferida emocional que uma igreja nos causou. Nós não podemos nos fechar para os nossos dons, talentos e chamado, porque em alguma igreja nós nos magoamos, porque algum pastor, algum líder nos feriu. Nós não podemos nos fechar para as amizades, porque uma amizade no passado nos feriu. Nós não podemos nos fechar para os relacionamentos, porque alguém nos traiu, porque alguém nos abandonou, porque alguém nos rejeitou. Nós não podemos nos fechar. O Senhor está nos convidando a sair do mundo dos mortos e a viver entre os vivos. E entre os vivos nós temos problemas, dilemas, crises. Nós temos que conviver com a humanidade do outro. Mas Jesus não te quer. Jesus não quer ver você mais vivendo entre os mortos, sozinho na sua depressão, sozinho nas suas ilusões, sozinho nos seus vícios, sozinho nos seus pecados, vivendo sozinho.
Jesus quer te convidar. Ei, você que vivia entre os sepulcros, você que vivia nas colinas, sozinho se ferindo, Jesus está dizendo: você não tem lugar no meu barco hoje não. Hoje você vai voltar para sua casa. A sua família tem saudade de um homem lúcido, a sua família tem saudade de uma pessoa saudável. E eu quero dizer uma coisa para vocês: o maior presente que um homem e uma mulher pode dar aos seus filhos é ser saudável, é ser lúcido, é ser bem resolvido, é ser uma pessoa que vai prestar apoio ao filho, e não o filho que tem que prestar apoio aos pais. E eu quero dizer uma coisa de todo o coração: o espelho está esperando. O espelho está esperando. Porque não é só a sua família que precisa receber esse presente. Você também precisa. Você precisa voltar ao espelho e se ver liberto, e se ver com dignidade, e se ver restaurado, e se ver próspero, e se ver transformado. Então eu quero dizer, Jesus estava dizendo: volta para a sua família. Jesus estava dizendo para aquele homem: você merece, hoje você está liberto, você merece experimentar a vida com outro gosto. Nós fomos um dia a Campos Novos e começamos a orar na praça pelas pessoas, e uma menina caiu endemoniada, possuída por demônios. Quem não acredita, pega o meu telefone, assim que aconteceu eu te convido, e você vai comigo para uma dessas sessões de libertação. Após, você vai acreditar para o resto da sua vida. A menina caiu endemoniada, possessa, começamos a orar, levamos ela para a igreja, oramos por ela, não vou contar os detalhes, mas foi uma luta tremenda. Meu pai era vivo, meu pai orou por ela, o momento da libertação total, meu pai estava lá orando, e nós estávamos repreendendo, foi um negócio muito forte. De repente essa menina acorda, e essa menina, ela está totalmente liberta daquela opressão, daqueles poderes de Satanás. A igreja estava oferecendo um café da tarde, e nesse café da tarde tinha cachorro quente, e nós falamos para aquela menina: você quer comer cachorro quente? Ela falou: quero. E quando nós levamos ela para comer cachorro quente, ela começou a comer o cachorro quente, ela se emocionou, e ela falou assim: eu nunca vou esquecer, eu e a Daí nunca vamos esquecer, frases gravadas no coração. Ela falou: fazia tanto tempo que eu não sentia o sabor de uma comida. Deus quer te devolver para você mesmo. Deus quer te devolver para o seu espelho. Deus quer devolver você com um sorriso no rosto, com dignidade. Deus quer prosperar você, levantar você, arrancar você dos sepulcros. Você não pode mais viver ferido, rejeitado, se vitimando, trancado nos sepulcros da vida. Uma das coisas que chama a atenção nesse texto é que diz que esse homem sozinho, na sua solidão, prisioneiro daqueles demônios que vinham oprimindo ele, diz que ele pegava rochas, lascas, e ele se feria, ele se cortava. Quantas vezes você se tranca para beber, e quando você está bebendo e se ferindo com pensamentos de que você não vale nada, de que você não tem valor, de que não tem jeito para você, de que as pessoas te odeiam, que as pessoas te rejeitam, nesse mundo de ilusão da bebida e da solidão. Eu quero te dizer, esse homem sozinho se feria. Eu vou dizer, meus irmãos, quantas vezes você está se ferindo? Quantas vezes você está se machucando, se automutilando, sendo um autofagista, a pessoa que está se autodestruindo, com pensamentos de destruição. Jesus olha para aquele homem e diz que ele estava vestido, diz que ele estava em perfeito estado, diz que ele estava sentado, lúcido, sóbrio. E Jesus diz: volta para sua casa, volta para sua casa. Eu não sei, mas vamos comigo, e vamos pôr um pouco de emoção nessa história, e vamos dramatizar um pouco essa história. Esse homem não foi parar no sepulcro assim do dia para a noite. Talvez ele começou a ter crises de violência, porque o texto diz que ele tinha força, que ele era agressivo.
Talvez ele começou a ter crises de violência, crises de possessão demoníaca, e quantas vezes talvez ele feriu as pessoas da sua casa, talvez ele quebrou as coisas em casa, talvez ele machucou as pessoas em casa, feriu as pessoas em casa, e de repente ele começa a sair, demorar 2 dias para voltar, e aí quando volta, vamos pensar, vamos dramatizar isso aqui, eu não sei a idade desse homem, eu não sei a estrutura familiar desse homem, mas vamos pensar num homem com filhos e esposa. Talvez alguns dias, esse homem passou 2 dias fora de casa, e depois de 2 dias fora, esse homem voltava. Imagine os filhos se trancando no quarto, se escondendo, com medo de que o pai tenha uma crise, com medo de que o pai tenha uma crise de violência. Imagine os filhos se trancando, imagine a mãe dizendo: por favor, pelo amor de Deus, não vá fazer de novo. E nós não sabemos quantas vezes essa história se repetiu, até que um dia esse homem sai de casa para nunca mais voltar, vai parar nos sepulcros, e passa a viver lá se ferindo, passa a viver lá na solidão, passa a viver lá no ambiente da morte, passa a viver num lugar onde os sonhos já não existem mais, passa a viver num lugar onde satisfação em cumprir o propósito já não existe mais, aonde o gosto do salário e do trabalho já não existe mais, aonde a satisfação e o prazer do relacionamento de casal, de relacionamento com os filhos já não existe mais. Por isso que o que mais me chamou a atenção no texto foi 2 palavras de Jesus. Uma que disse: demônios, saia da vida desse homem, deixe esse homem livre agora. E a segunda, quando Jesus olhou para ele e disse: volta para sua casa, os seus filhos, sua família. Eu não sei o contexto, a estrutura, eu só estou dramatizando com vocês, mas Jesus está dizendo: existe alguém que precisa ver que você foi restaurado, a sua dignidade foi restaurada, e agora você é uma pessoa sóbria, lúcida, e eles merecem te receber de novo. Eu, quando li esse texto, eu fiquei imaginando Jesus dizendo: vai para sua casa. E eu fiquei imaginando que história extraordinária. Eu fiquei imaginando essa chegada. Pensa comigo, você consegue imaginar? Há muito tempo eles não viam esse homem. Talvez a sua mãe há muito tempo não o via, talvez o seu pai há muito tempo não via, os seus irmãos, os seus amigos, as pessoas que moravam no bairro, na vila onde ele morava, ninguém nunca mais tinha visto. É um louco, é lunático, é endemoniado, é violento, é agressivo. E agora eu quero que vocês imaginem um dia normal, todo mundo por ali, o marceneiro serrando a sua madeira, o construtor construindo, as mulheres nas suas atividades, as crianças brincando na rua, e de repente uma silhueta vem ao longe, mais um pródigo, mais uma pessoa que Jesus restaurou, e ele vem transformado, e ele vem mudado, e não é mais a mesma pessoa. Ele está vestido, ele não é mais violento, ele não está mais se cortando, ele não está mais agredindo, ele foi restituído da sua dignidade. Aleluia, aleluia. Eu estou falando de bebida. O meu avô, Olívio Krupzak, ele bebia. Eles eram de uma família muito pobre, e ele bebia na sexta-feira, ele quebrava tudo, ele machucava minha avó, ele machucava minhas tias, meu pai e minha avó e minhas tias. Eles tinham que pegar um cobertor e algumas comidas e esconder debaixo da casa, porque quando meu avô chegava, na sexta-feira à noite, ele quebrava tudo, e ele machucava as pessoas. O meu avô morreu sem conhecer Jesus. O meu avô morreu nessa situação, morreu de cirrose, por conta da bebedeira. Com 28 anos, o meu pai já era quase alcoólatra. Ele já estava beirando o alcoolismo. A minha tia bebia, minha avó bebia, todo mundo bebia naquela casa. Engraçado que o mal que feriu eles agora estava tomando conta da vida deles. E com 28 anos, eu me lembro, num dia que provavelmente era uma quarta-feira, porque era dia de semana,
igrejas batistas tradicionais tinham seus cultos de oração na quarta-feira, nós estávamos numa pequena igrejinha, ela estava lotada, e o pastor Antônio Lopes, cabelo branco, uma mensagem branda, uma pregação tranquila, pregou uma mensagem, e no final daquela mensagem o pastor disse: se alguém quer entregar a vida para Jesus, saia do seu lugar e venha aqui na frente. E um ministro de louvor chamado João Batista, tocando seu violão, um sorriso no rosto, cantando: Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua glória invade-me. Obrigado, realmente preciso. Obrigado, Rafa. Meu pai levantou, eu tinha 5, 6 anos, não sei, né, vó, por aí, né? Meu pai levantou e ele andou poucos metros, mas foi os metros que trouxeram diferença para o destino dele, da minha família e o meu destino. Minha mãe levantou e foi do lado dele, eles entregaram a vida para Jesus. Eu não fui criado por um pai bêbado, porque um dia o meu pai teve esse encontro com Jesus que mudou a história dele. Eu fui criado por um homem que louvava a Deus, que engrandecia a Deus, esforçado, dedicado, e que se desse uma brecha por qualquer acontecimento, levantava as mãos e dizia: ô glória! Porque Deus restaurou a dignidade dele. Eu fui presenteado com um pai novo. Se nessa noite você entregar sua vida a Jesus, se nessa noite você colocar sua história diante de Deus, eu digo que instantaneamente, num poder, no momento da sua entrega da vida a Jesus, vai haver uma libertação na sua vida espiritual, e você vai ser livre das opressões, das amarras, das cadeias, das algemas, de tudo aquilo que tem oprimido a sua vida. E sim, no Evangelho algumas coisas são processos. Santidade é processo, mudanças exigem processos. Mas salvação, regeneração e libertação são instantâneas. É no momento que você se rende, que o poder de Deus se move e traz libertação sobre a sua vida, e você nunca mais é a mesma pessoa. Você continua vivendo nesse mundo, enfrentando desafios, mas nunca mais a mesma pessoa. Eu vou falar uma coisa que pode assustar algumas pessoas mais céticas, mas se esse púlpito não assustar os céticos, eu fico envergonhado. Tem que assustar os céticos. Em São Paulo, no Descende, quando o Todd White foi ministrar, ex-dependentes químicos que tinham cicatrizes do tempo de uso de drogas, na hora da oração do Todd White, as cicatrizes sumiram. Foi um rebuliço naquele estádio. Eu lembro que foi um tempo muito precioso, cegos viram, pessoas foram curadas, mas uma coisa que me marcou, pessoas que tinham cicatrizes do tempo de uso de drogas, foram limpas das cicatrizes. Você diz: mas de onde? Isso aí é uma doutrina. Deus quis fazer aquilo por aquelas pessoas. Eu só vou dizer para vocês que nós só vibramos, porque Deus é poderoso para restabelecer, restaurar sua dignidade, restabelecer os seus sonhos, reorganizar a sua vida e te dar o privilégio de viver um tempo novo, uma nova história, novos sonhos, uma nova jornada em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, Jesus expulsou os demônios daquele homem. Eram muitos, era uma legião. E aí esses demônios, eles entram nos porcos. É uma história bem de terror essa.
eles possuem os porcos, e esses demônios só mostram qual que era o destino daquele homem que foi interrompido naquele dia. Eles jogam os porcos no precipício. Toda vez que eu vou orar para a libertação de alguém, a frase mais comum que eu ouço dos demônios é dizendo assim: eu vou matar ela, eu vou matar ele, eu vou destruir ele, eu vou destruir ela. E um dia aconteceu algo bem peculiar, que nunca tinha acontecido. No meio de uma oração de libertação, o rapaz endemoniado, deitado no chão, eu com a mão no pescoço dele. A gente tem que cuidar para não matar as pessoas na hora que está libertando elas, que às vezes a gente começa a ficar tão orando, tão intenso, que a gente começa a agredir a pessoa. Eu me lembro que eu estava com a mão no pescoço dele assim, deitado no chão, e eu me lembro que ele olhou bem nos meus olhos. É um olhar profundo, é um olhar frio, é um olhar diabólico. E falou assim: por que você não se matou? Por que você não se matou? Era para você ter se matado. Eu sei o que eu passei na época, eu sei o que eu enfrentava, só eu, a Daiane e Deus. Foram coisas muito pessoais e na alma e doloridas. Eu sei do que ele estava falando. Mas naquela noite eu saí daquele lugar e eu falei para a Daiane: eu tive certeza de que o Senhor tem me livrado e me libertado de toda a estratégia de Satanás para me destruir. E eu creio nisso, e creio também que isso se estende a você. Deus, Ele quer que você entregue sua vida a Ele, para que você possa ter vida plena. Marketing agora. Vida em abundância, vida boa, vida feliz. Deus quer devolver você para sua família sóbrio, alegre, íntegro, saudável. Depois de uns 3 anos lutando com algumas crises na minha mente, beirando a depressões, eu me lembro que um dia eu liguei para a Daiane, porque nós moramos em Fraiburgo, nos vemos quase várias vezes no dia, mas às vezes no meio do dia eu ainda ligo para a Daiane da rua a 1 quadra da nossa casa para conversar com ela. E eu me lembro que eu liguei para a Daiane e eu falei para a Daiane: depois de alguns anos, eu tenho me sentido curado, me sentido feliz, me sentido em paz. Eu tenho sentido que a vida está sendo devolvida. E que eu estou sendo devolvido para a vida. Porque quando uma palavra do céu é liberada, de forma instantânea, você é livre do poder das trevas, para experimentar o melhor de Deus nessa terra, e para viver os sonhos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Talvez se ouviu naquela rua: o papai voltou, mas ele não é mais o mesmo. Talvez vão ouvir na sua casa: a mamãe voltou, mas ela não é mais a mesma. O papai não é mais o mesmo, nosso filho não é mais o mesmo. Porque quando o poder de Deus de forma instantânea toca a sua vida, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Fique em pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Essa mensagem tem uma centralidade, apenas uma pergunta. Apenas uma pergunta. O que o diabo está usando para afastar você da sua casa, da sua família, dos seus amigos, da igreja, da sua missão e do seu trabalho? São pensamentos, é uma doença, são sentimentos, são emoções, é um vício,
Vamos pôr esse vício aos pés da cruz hoje. É pornografia? Vamos pôr isso aos pés da cruz hoje. É o álcool tem te roubado? Vamos pôr isso aos pés da cruz. É excesso de trabalho, você está trabalhando muito e isso está te roubando da sua casa? Vamos pôr isso aos pés da cruz hoje. Porque em nome de Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você identifica que existe alguma coisa na sua vida te prendendo, te amarrando, ou te induzindo ao mal, ou te arrastando para longe da sua casa, se você entende que existe alguma coisa na sua vida que tem te oprimido, enquanto nós cantamos, eu vou pedir que você coloque a mão sobre o seu coração, porque nós vamos orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Você tem vivido alguma situação, olha só, me escute com a sua alma. Se você tem vivido alguma situação, e talvez nessa noite o Espírito Santo está te revelando que você precisa de libertação, que você precisa da intervenção de Jesus na sua vida, coloque a mão sobre o seu coração, e nós vamos orar por você. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Nós damos total liberdade ao Espírito Santo nessa noite. Que privilégio podemos abrir o nosso coração ao Espírito Santo. Nós cremos que nesse momento pessoas estão sendo libertas. Oh, glória! Eu já estou vendo o altar preparado para um casamento de renovação de votos. Ei! Eu já estou vendo, aleluia, uma aliança numa caixinha. Eu já estou vendo bebidas sendo jogadas no lixo, aleluia, sendo jogada pelo ralo, até aquela mais cara, aleluia, porque aquilo que tem te oprimido, em nome de Jesus, não vai te oprimir mais. Aquilo que tem poder sobre a sua vida hoje, em Cristo, nós declaramos, não vai ter poder mais, aleluia. Aleluia, oh aleluia, eu vejo um homem carregando suas malas e voltando para sua casa, voltando para o seu lar. Eu vejo casais, aleluia, olha o que eu estou vendo, olha o que eu estou vendo, eu vejo casais trancando a porta do segundo quarto, porque vão voltar a estar no mesmo quarto novamente, e será um tempo novo, aleluia, oh aleluia. Quando Jesus entra numa vida, a história é transformada, a história é mudada, aleluia, 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 aleluia. Ai, ai. Aleluia. Eu estou vendo um batistério cheio, pessoas sendo batizadas, entregando a vida a Jesus e começando uma nova jornada, porque o nosso Deus é um Deus de novos começos, o nosso Deus é um Deus de sim, de segunda chance, e Ele nos dá o privilégio de viver algo novo, aleluia, 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 aleluia. Talvez Deus está me dando o privilégio de ver aquilo que Ele está te dando nessa noite, o privilégio de viver. Você é o protagonista dessa história. Jesus é o Senhor e Ele quer fazer com que você, que a partir de hoje está entregando sua vida a Ele para ser servo dEle, você possa viver tudo isso que eu estou falando e profetizando. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E talvez um dia
num púlpito, em algum lugar do mundo, seus filhos vão dizer: o meu papai não era alcoólatra, a minha mamãe não viveu ausente de casa, os meus pais me ensinaram o caminho. Jesus é o Senhor, Jesus é bom, e Ele instantaneamente nos liberta dos poderes opressores das trevas. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou vendo um currículo. Esse currículo é para um novo emprego, é para uma nova porta que Deus está abrindo para você. Você não vai mais ser oprimido por Satanás, você não vai viver mais de migalhas, mas o Senhor está restituindo a prosperidade sobre a sua vida, te recolocando no seu foco, te realinhando no seu chamado, te reposicionando e te impulsionando para o seu destino profético. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom. Põe a mão sobre o seu coração, nós queremos cantar e queremos orar com você. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou como uma canção. Tem alguém empolgado com o que Deus está fazendo nessa noite? Você pode dar um glória a Deus onde você está? Você pode dar um grito a Jesus? Tem alguém animado aqui nessa noite? Dos meus medos me salvou, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o teu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o filho de Deus. Vamos dizer: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o filho de Deus. Aleluia. Amém. Você que está com a mão aí sobre o seu coração, vamos orar. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu creio que pela sua palavra e pelo sacrifício de Jesus na cruz, o Senhor me liberta de todo mal, e nada que Satanás tenha feito em minha vida, nada pode prevalecer. Eu oro em nome de Jesus,
entrego a minha vida a Jesus Cristo, declaro que Jesus é o meu Senhor, e peço que o Senhor esteja me libertando agora de qualquer poder das trevas e do mal, que toda ação do mal, mesmo que invisível, seja quebrada agora, e Satanás e seus demônios batam em retirada para o lugar que o Senhor Jesus já determinou. E a partir de hoje, eu começo uma nova história, um novo começo, um novo momento em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você, Pai. Nós oramos agora, ó Deus, como igreja, como ministro do Senhor, nós oramos agora para que haja uma libertação instantânea, ó Deus, promessa da sua palavra, ao comando do nome de Jesus, ao som da voz do nome de Jesus, ao poder de Jesus e do sangue de Jesus nessa noite, nós expulsamos todo mal, todo poder das trevas, bate em retirada em nome de Jesus, e seja livre cada pessoa aqui, e não mais oprimida, e não mais presa. Nós declaramos, bate em retirada Satanás, em nome de Jesus, e todo poder que aprisiona, e todo poder que amarra, e todo poder que oprime, seja quebrado agora em nome de Jesus, e que essa vida seja liberta em Cristo para sempre. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite, aleluia, você é livre, aleluia. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou. Vamos dizer isso em nome de Jesus. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Abriu o mar, vamos dizer, abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor. Perfeito amor que me alcançou. Aleluia. Me resgatou e agora eu posso cantar. Vamos dizer, eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Abriu o mar para eu passar, vamos dizer, abriu. Abriu o mar pra eu passar por Aleluia. ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o Filho de Deus. Vamos terminar dizendo isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Seja livre em Cristo Jesus, aleluia. Quero chamar a Daiane, ela vai fazer um convite para a nossa pizza, para o nosso lanche. Só confirmar lá os valores, porque ontem a Daiane estava vendendo pizza pela metade do preço, pelo amor de Deus.
Meus irmãos, se vocês comprarem pizza nossa e comerem com a gente lá atrás, conhecerem nosso espaço, vai nos abençoar muito. E eu sou suspeito em dizer porque eu gosto dessa pizza aí que é muito boa, tá? Amados, nós queremos convidar você então a participar da nossa cantina ali embaixo. Ali atrás você pode descer na escada. E gente, está preparado. E está sendo preparado assim com muito carinho, né? Os diáconos, eles passaram essa semana organizando, fazendo a pizza, então eu convido vocês para estarem ali com a gente. Se você não puder ficar no culto, na cantina, você pode pegar e levar para casa também. Os valores, tem algum diácono aí para me ajudar? Combo é 3 por 20. Gente, é muito grande. É verdade. E assim, está uma delícia. Ontem a gente já experimentou as pizzas, né? E muito especial, quem fez foi a Eliane. Então você já conhece a Eliane, sabe que é bom mesmo. Ela conduziu, verdade, desculpa. Né? Todo mundo trabalhou. Você ajudou a fazer um stories, né? Fiquei sabendo. Então, gente, convidamos vocês para estarem conosco ali. A gente sabe que as crianças estão se divertindo. Né, quase 10 horas, eu acho que os professores talvez estejam com pressa, mas as crianças não estão. Então você pode descer ali, pegar a pizza e depois pegar as crianças, né? É uma ideia. Não, a gente não conta para a Elisandra. Gente, e nós nessa sexta-feira, nós vamos ter uma oração. Nós vamos estar junto com a igreja Caminho do Senhor, ali da pastora Maristela, o pastor Joari, meu pai. E nós vamos estar com ele num culto ali, eles nos convidaram, eles estiveram com a gente em 2 cultos aqui, e nós vamos estar ali no culto de oração, que estamos orando pelo nosso Brasil. Então, convido você a estar conosco também, tem sido um tempo realmente muito precioso. É isso, né, amor? É isso aí. Gente, que o Senhor abençoe sua vida, e você pode descer ali para ter acesso à cantina, ou buscar as crianças. E eu sei que a primeira criança a ir embora não vai ficar muito feliz, mas enfim... Faz parte, né? Que Deus abençoe, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, né? Que o Senhor abençoe sua semana e te dê muita paz.